Olá, 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 boa tarde a todos e todas, pessoas queridas que estão aqui acompanhando o Verde Experience, segunda temporada, mais um episódio. Eita, que eu estava nervoso para esse episódio, colocar essas duas mulheres juntas. Olha, esse homem aqui no meio hoje vai aprender um bocado, viu? Acho Sofia, que sim. Regina, bem-vindas. Muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui. Deixa eu só fazer um agradecimento especial também ao Green Fest por estar abraçando essa programação do Verde Experience, podendo levar nossas conversas, nossos diálogos para Portugal, Moçambique e vários outros locais que falam a língua portuguesa. Me sinto realmente abraçado pelo Green Fest e confesso a vocês que me sinto abraçado só pelo fato de vocês toparem estar com a gente hoje. Regina eu já conheço há mais tempo, a gente já trocou ideias, Sofia vai entender por que eu falei para ela, Sofia, você precisa conhecer essa mulher, vocês precisam dialogar. Regina é uma Eu pessoa que ela quero. abraça com a voz, ela é demais. E Sofia foi uma surpresa que eu tive agora há pouco, que eu fui fazer uma reunião com ela, bater um papo leve, e ela me deu um show assim de informações, de indicadores, me deu uma aula. Sabe aquela reunião que você entra para uma reunião, você sai dizendo assim, eu tive uma aula? Foi essa sensação que eu tive. Então eu disse, rapaz, esse Verde Experience, se são boas conversas que eu quero proporcionar, eu preciso fazer essas mulheres se juntarem. Então, eu quero fazer o seguinte, para eu não ficar aqui falando quem são vocês, nada melhor do que a gente começar uma conversa com vocês se apresentando. Eu vou escutar Ok. um pouquinho de sotaque lá de Moçambique, vou começar com Sofia, para ela dizer quem ela é, e depois a gente escuta a Regina. Bem-vindas. Obrigada, Pedro. Muito obrigada para já por me conectar aqui com a Regina. Eu fui ver que era a Regina e disse, meu Deus, eu realmente também quero conhecer essa mulher. E acho que nós, mulheres, quando nos conectamos, estamos cada vez mais a empoderar também outras através da nossa partilha de experiências e dessa conexão. Agradecer também a ti, Pedro, em especial, por nos proporcionares esta oportunidade e também de estar aqui no Green Fest e também poder principalmente mostrar este lado de Moçambique, que é o meu país, e mostrar também o que é que nós estamos a fazer cá em prol das mulheres e qual é que é o nosso papel. E talvez a partir daí falar um bocadinho de quem é que eu sou e qual é que é o meu trabalho. Eu acho que, sobretudo, eu sou uma... Não sei qual seria o termo em português, mas eu acho que é uma believer e uma entusiasta daquilo que eu acho que é o caminho para nós efetivamente termos desenvolvimento. Não acredito que existam muitas desigualdades no mundo, na maneira como é posta isto dos países subdesenvolvidos, não desenvolvidos. Eu acho que cada país tem subdesenvolvimento e tem potencial também de desenvolvimento. E eu acho que nós todos devemos fazer parte desse processo. Então, o que eu faço, uma ínfima parte assim, é porque eu trabalho muito com mulheres através do empreendedorismo, proporcionando realmente esta parte aqui de empoderamento que é econômico, não é? Que depois também tem um impacto social, que é trabalhar com este muito foco nas mulheres de vários tipos, ok? Também de vários segmentos, urbanos, periurbanos, aquelas mais rurais, mais informais, e tentando misturá-las todas com vista que elas possam crescer e realmente ter um papel um bocadinho mais relevante dentro da sociedade. Com base nisso, eu tenho alguns chapéus, além de ser empreendedora, também eu. Tenho algumas empresas, nas quais também temos este foco na área de desenvolvimento e de empoderamento económico, mas também sou presidente na CTA, do Pelouro das Mulheres Empresárias e Empreendedorismo. A CTA é a Confederação do Setor Privado em Moçambique, e temos realmente um espaço específico que talvez mais à frente eu vou conseguir explicar o que é nesta parte do diálogo público-privado, como é que funciona cá em Moçambique, e eu consigo ter este acesso a este espaço através daquilo que eu faço na FEM, que é a Federação Nacional de Mulheres Empresárias e Empreendedoras, da qual eu sou presidente interina no momento. E essa sou eu. Muito bem-vinda, Sofia. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Regina, encha aqui os nossos ouvidos com sua voz. Nossa, olha, eu preciso dizer o quanto eu estou honrada, o quanto eu gostei desse nome do Verda Experience. Já pensou todo internacional, Regina? Para quem nasceu aqui na área do Mangue de Santo Amaro, então assim, eu estou muito bem. E essa oportunidade de estar aqui com Sofia.
Sofia, eu estou aqui, Sofia e todos que estão nos ouvindo, eu estou aqui em Recife, Pernambuco. Eu disse que nasci aqui na área do Manguezal de Santo Amaro, porque eu nasci no Hospital da Marinha, não é? E aqui era o Hospital Naval, então ele fica numa área de mangue, imagine em 68 como era. Mas, como meu pai era militar da Marinha, então a gente viajou muito, nos muitos estados, muitas capitais aqui do país, do Brasil. Eu sou professora há 24 anos, fiz 24 anos de docência no ensino superior esse ano, mas há 20 anos eu trabalho com direitos humanos e violência, e de 2005 para cá eu trabalho com gênero, direitos humanos e violência, né? Digo 2005 porque foi quando eu fui trabalhar com um programa que aqui no Brasil nós tínhamos, que era o Programa Brasil Alfabetizado, e que tinha como grande questão a alfabetização de mulheres para o empreendedorismo social. E foi aí que eu conheci a Maria da Penha, finalzinho de 2006 para 2007, criei um prêmio chamado Prêmio Maria da Penha, que é a inspiradora da nossa lei, né, da Lei de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher, que é a Lei 11.340/06, e desse conhecimento com a Maria da Penha, por 2 anos, em 2009, nós, então, fundamos o Instituto Maria da Penha, o qual eu sou cofundadora e vice-presidente, e ela é a fundadora-presidente. Estamos, né, até hoje nessa mesma função da cofundadora, como vice-presidente, e sou diretora pedagógica do Instituto, responsável pelo programa de formação de voluntários para o enfrentamento à violência contra a mulher. O Instituto Maria da Penha, ele resolveu não trabalhar apenas com a violência doméstica, mas trabalhar com a violência baseada no gênero, né? O que, quando você trabalha com a violência baseada no gênero, aí você incorpora a violência contra a mulher, violência doméstica, violência contra o homem, não é? Então você vai incorporando as outras violências que estão relacionadas a gênero, como a violência contra a trans, contra as pessoas homoafetivas, enfim. E dentro dessa perspectiva, eu venho com algumas outras produções dentro do Instituto, e agora eu suspendi, não é, aquela prática em sala de aula, não é, está suspensa, porque eu agora estou como gerente de causas do Instituto Avon, né? Então, agora eu estendi a questão do Instituto Maria da Penha para o Instituto Avon, e aí o universo é bem maior, né? Só de representantes da linha Avon são 1.300.000 mulheres, né? Para você dar um norte, ainda tem o pessoal da Natura, e a partir daí a gente está querendo justamente desenvolver um plano inteligente, estratégico de enfrentamento à violência para o fortalecimento de um empreendedorismo sustentável para todas as mulheres e meninas. Então, é um pouco dessa história aí que eu estou envolvida. Uma dúvida, Regina, eu fiquei agora. A Avon hoje pertence à Natura, né? Isso. A Natura, mas tem atuação internacional? Claro, a gente tem a rede hispana, não é, que pega os países ali da Argentina, da Espanha, não é, da Colômbia, nós também temos no Paraguai, tem no Chile. Vou até te dizer, foi até bom você ter falado, porque a gente tem um braço amplo, e esse braço amplo agora que eu estou, né, conhecendo, é algo muito interessante, porque elas trabalham realmente na questão do enfrentamento e nas diferentes legislações que existem, né? Uma coisa legal do Instituto Maria da Penha é que nós estamos atuando com mulheres brasileiras que estão no exterior, né? Então, principalmente mulheres que estão enfrentando a violência no exterior, não têm a legislação como da Lei Maria da Penha, e essas mulheres elas querem voltar para o Brasil, não é? Porque elas têm muita dificuldade de serem integradas à legislação. Boa parte delas, obviamente, porque elas não estão com uma situação regular
no país, né, nesse país. Então, a gente precisa realmente trabalhar com uma ação de advocacy, e aí foi muito bom você estar fazendo essa ponte com a Sofia, porque a ideia que nós temos é unir as advogadas, as psicólogas e as assistentes sociais que atuam no exterior e a gente fazer uma grande rede de proteção, de acompanhamento a mulheres brasileiras que estão no exterior, mas que não têm a legislação do enfrentamento à violência a favor delas. Muito bom, gente. Eu falei logo no comecinho que eu tive uma reunião com Sofia que se transformou numa aula, né? Eu acredito que isso vai acontecer de novo hoje aqui nessa conversa. Então, para a gente já começar com uma pegada bem aprendizagem, eu queria, obviamente que eu sou aqui do Brasil, né? Como todos percebem pelo sotaque do português brasileiro, estou na mesma cidade que Regina, mas eu quero saber primeiro, eu quero saber sobre o cenário dos direitos da mulher, tanto em Moçambique quanto no Brasil. Né? Mesmo sendo brasileiro, eu quero ouvir, obviamente, a visão de quem está dentro há tantos anos na temática, que é o de Regina, mas aí eu vou fazer o seguinte, o tempinho que a Regina toma esse cafezinho aí, eu vou pedir para que Sofia traga um pouquinho desse cenário para a gente, né? Onde está a mulher moçambicana hoje e como estão os direitos da mulher no país. Ótimo. Eu acho que a nossa situação cá não é muito diferente da situação possivelmente também do Brasil e quiçá outros países também que estão aqui à volta e no mundo. Eu acho que de direitos existem os direitos, né? Estão consagrados em Constituição, estão consagrados em legislação. Quantas cartas também nós como países somos co-signatários, etc. Eu acho que hoje em dia o maior problema já não é uma questão de direitos ou de leis, não é? É a implementação, não é? Pelo menos cá, aquilo que eu vejo é fato que nós ainda temos alguma legislação que precisa de ser revista, mas nos últimos 10, 15 anos, esta parte da violência, por exemplo, doméstica, outro tipo de leis que de alguma forma criavam algum tipo de opressão ou de discriminação em relação à mulher, também foram sendo alteradas, ok? E há uma luta muito forte do lado feminista e do lado das organizações da sociedade civil que trabalham com a mulher neste sentido, mas eu creio que o processo de implementação é que está a dificuldade, não é? Eu acho que no nosso país e nos outros países, o patriarcado ainda continua a estar presente nas maiores esferas de poder, não é? Então, quando nós vamos fazer depois a implementação, se nós temos isso por cima, a opressão permanece lá, não é? Quer dizer, o crescimento não é possível avançar. Então, aí a Regina falou numa coisa que é muito importante, que é a parte do advocacy, não é? E eu acho que aí nessa parte do advocacy ou advocacia, não devemos ser só nós mulheres pelas mulheres, é aí onde a gente tem que trazer os homens conosco, os homens têm que fazer parte deste movimento conosco, isso tem que acontecer em paralelo, em conjunto, e não de modo segregado, de modo separado. Mas eu acho que no nosso país tem sido feitos vários avanços. De vez em quando parece que a gente dá um passo atrás. Vou dar um exemplo. Nós somos um país que a nível de presença, por exemplo, a nível parlamentar, a nível do executivo, mesmo também dentro do poder legislativo, nós temos uma grande percentagem de mulheres. Desde a nossa independência em 1975, nós continuamente temos sido sempre um país que se posiciona, quer a nível da África Austral, quer a nível da África e alguns indicadores mesmo internacionais, como um daqueles países que tem uma percentagem muito alta de mulheres presentes nesse tipo de esferas. Mas depois, de repente, às vezes, damos uma espécie de tiro no pé. Nós, por exemplo, tínhamos e temos ainda um problema muito grave, que são as gravidezes que acontecem na rapariga adolescente, não é? Eles cá chamam as gravidezes precoces, não é? E notou-se que uma grande parte dessas gravidezes era mesmo por violência sexual que estas raparigas sofrem nas escolas. E a grande ideia, na altura, isto foi no mandato passado do nosso governo, que é vamos baixar as saias, elas vão ficar com saias compridas e vai diminuir a incidência. Então, foi assim uma ideia que eu não sei de onde é que veio, não é? Quer dizer, em vez de nós castigarmos ou punirmos quem cria o problema, estamos a pôr esse peso em cima da vítima, não é? Claro que houve um rebuliço muito grande cá para se revogar essa parte e se alterar.
Outra, que era uma lei que nós finalmente conseguimos alterar, era a questão de que a rapariga grávida não podia estudar durante o período diurno ou da tarde, tinha que passar para o período laboral, que era o período da noite, não faz sentido, não é? Era para tirar a ideia de que ela dava um mau exemplo para as outras meninas que também estavam na sala com ela. Então nós também conseguimos alterar isso. Mas o que nós vemos que é uma grande vantagem e aquilo que eu acho que nós como país conseguimos construir ao longo destes quase 50 anos de independência é este outro fator que nós temos a nível de sociedade, que é esta parte civil, que é a parte ativa na discussão, no diálogo, em manter sempre aberto e sempre ativo este tipo de conversas. E acho que é através disso que nós temos conseguido algum tipo de transformação muito importante. Mas, de facto, quando a gente vai falar de direitos no dia a dia, quando surgem certo tipo de problemas específicos, é a questão também do acesso, não é? A implementação e o acesso. E como é que as mulheres percebem que elas têm esses direitos e como é que elas ativam esses direitos. Então, na questão do acesso à justiça, por exemplo, nós já temos que fazer um trabalho muito grande, mesmo a nível de recursos, que é para garantir que as mulheres, efetivamente, têm acesso à informação, que é para elas perceberem o que é que existe, que lhes defende, que lhes protege, que tipo de direitos é que elas têm e como é que elas podem reivindicá-los. E precisam de ter suporte nisso. Então, eu acho que essa é a parte que nós precisamos trabalhar ainda mais. Ótimo, Sofia, obrigado. E, Regina, o que é que tu trazes sobre o cenário Brasil, para que a gente possa também dividir um pouquinho, né, dessa realidade? É tão interessante quando a Sofia fala sobre a questão de não ser mais necessário, não que não seja necessário para novas demandas, né? Mas para o que nós temos, e até mesmo como caráter de prevenção, as leis atuais, em especial a Lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, a lei da medida protetiva, né? A lei da importunação sexual, são leis que elas, nesse momento, conseguem dar conta da demanda que nós temos. O artigo 8º da Lei Maria da Penha, por exemplo, ela fala o seguinte: a política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e de ações não governamentais. E tem por 9 diretrizes. Quando eu chamei a atenção da questão do conjunto articulado, é exatamente isso que nós ainda não conseguimos fazer em 15 anos de implantação da Lei Maria da Penha. O que eu quero dizer é que esse conjunto articulado, que envolve a formação de todas as categorias de polícia, da civil, militar, corpo de bombeiros, guarda municipal, dos setores de educação, do setor de comunicação e saúde, as quais aqui envolvem essas diretrizes, além de os meios de comunicação social, onde fala dos valores éticos, sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem e exacerbem a violência doméstica e familiar. Então, envolve também a comunicação social, jornalismo, radialismo, cinema, publicidade, não é? As redes sociais como um todo. Ainda nós não conseguimos colocar esses agentes fundamentais à mesa e fazer um programa de Estado. O que se tem são iniciativas de governo, e aí a gente vê de município às instâncias mais altas, mas essas iniciativas elas são desarticuladas e algumas vão até nessa perspectiva que a Sofia acenou de aumentar, não é, as saias, sabe, não que nosso país haja essa recomendação, Sofia, sim, isso não posso sim. dizer que há. Entretanto, o que eu chamo a atenção é da culpa sobre a mulher em situação de violência como responsável do ponto de partida da violência. Ela é a culpada. Ela é a culpada, porque
ela é uma mulher desobediente, ela quer ter voz onde sempre foi assim. Todo mundo seguiu assim, e existe aquela ou aquelas que querem quebrar, não é? O modelo estabelecido, que é esse modelo que tanto a gente fala, não é? Do patriarcado e do machismo. A Lei Maria da Penha, este ano, dia 7 de agosto, fez 15 anos. Mas fez 15 anos, onde a gente tem, em 2018, nós tivemos um dado assustador em que 536, isso é 2018, tá? 2018, 2019, em que 536 mulheres foram assassinadas, não por ano, mas por hora. Por hora. Nós chegamos próximo a quase 5 milhões de mulheres assassinadas no Brasil. Veja só, e que sofrem violência, Quando a gente vai falar dessas 536 mulheres que sofrem violência no Brasil por hora, e chegamos a quase 5 milhões, né? E esses dados é o dado da Secretaria Nacional, da Segurança Pública, né? Do Nacional. Nós também temos aqui o dado sobre o feminicídio, que também é altíssimo, não é? Em nosso país. Na Fundação também, não é, que trabalha com a questão de homicídios, não é, o homicídio de mulheres, as agressões, a Fundacentro, né, que é uma das fundações que também faz esse levantamento. A gente vai observar que muitas dessas mulheres que sofrem a violência, elas buscam o apoio, e aí sempre tem alguém ali na ponta que recebe, aquele que recebe a mulher e diz assim, ela fala de uma violência psicológica, e aí ele pergunta, mas ele lhe bateu? Ela disse assim, não, mas eu soube que na Lei Maria da Penha, violência psicológica eu posso denunciar. Aí esse agente diz assim, até que pode, mas a senhora sabe, se não tiver uma lesão, demora mais para o juiz decidir. Aí por isso que eu estou perguntando se ele lhe bateu. Ele lhe bateu? A senhora tem alguma marca? E aí a pergunta que eu faço sempre é, quando foi, em que momento foi que ele recebeu por um mentor, na sua formação, né, porque você vai receber ali, você agora vai ser responsável pelo enfrentamento à violência contra a mulher. Essas são as suas atribuições na hora de atender uma mulher em situação de violência. Cabe, em algum momento da formação, essa pergunta, se for mulher que apresente violência moral e psicológica, pergunte a ela se tem lesão. Se tiver lesão, é mais rápido o atendimento. Se não tiver, o trâmite burocrático é outro. Eles recebem essa formação? Aí a gente não sabe. E é aí, Sofia, que eu dou total razão a você sobre a questão de como são aplicadas estas leis e por quem elas são aplicadas. Então, nós temos um alto índice agora, aqui nesse período da pandemia. Então, nesse período de pandemia, cerca de 52,9% de mulheres entrevistadas no universo, no dado bruto de 1.690 mulheres entrevistadas, 52,9% que se autodeclararam pretas e pardas sofrem a prevalência da violência. Ou seja, elas sofrem essa violência diuturnamente, com ênfase na violência psicológica, que respalda a violência física. Né? Então, que elas andam juntas. E aí a gente vai observar que essa mulher em situação de violência, ela ainda não teve um olhar desconstruído da culpabilidade. O perfil da mulher que sofre a violência ainda é aquela história aqui no nosso país, pobre, preta, periférica.
Ainda é uma mulher que, quando sofre a violência, ela leva... Nós fizemos aqui no Instituto Maria da Penha uma experiência de uma semana. E em uma semana, acompanhando a mulher em situação de violência na delegacia, ela leva de 48 minutos a 1h27, repetindo a mesma história em diferentes formas de pergunta. Então, a gente vai observar que, nessa perspectiva, concordo com Sofia, o que melhorou? O espaço da fala, da informação, de nós que estamos aqui nesse canal, estamos divulgando. A minha pergunta é, se o espaço está tão aberto, se nós temos mais acesso à informação, se nós temos o espaço agora, né, do que o Verda está contribuindo conosco e tantos outros espaços, quem é a mulher que está nos ouvindo? Quem é a mulher que está sendo alcançada? Como nós temos a certeza desse retorno dessa mulher? Como é que ela nos procura, mediante as informações que ela tem recebido de cada um de nós? Como a gente pode fazer com que o ginecologista, o odontólogo, o policial e a professora e a psicóloga sentem no mesmo espaço para discutir como cada um recebe a demanda da mulher em situação de violência? Porque o ginecologista recebe, porque ela sofre violência sexual marital, não é? De todas as formas. O odontólogo também recebe, porque ela não tem dente na boca e os dentes que ela perdeu foi de socos e pontapés. Não é? A psicóloga recebe, porque ela está com um dano mental muito grande, com síndrome de pânico, depressão, querendo trabalhar, mas não tendo bom rendimento. Não é? E a pedagoga, a professora, se não for pedagoga, o docente de magistério também sabe, porque o filho dessa mulher é uma criança ou um adolescente totalmente apático, desanimado, não é? E que tem graves problemas de bullying, ou como agente, ou como agente ativo ou passivo, por conta das consequências da violência doméstica que ele acompanha todos os dias ao lado da sua mãe. Essa é a questão. Sim. Gente, quando eu escuto os dados, quando a Regina traz esses dados, a gente pega a gente muito pesado. A gente às vezes sabe dos dados, mas quando a gente escuta de novo, a gente reflete sobre período de tempo. Né? A Regina faz algo que quando ela traz um dado que ela faz, gente, não é ao ano, é a hora, minuto. A hora. Né? Porque os dados são tão fortes, tão fortes, que a gente precisa explicitar, né, que eles são muito altos, inclusive para um curto espaço de tempo. Né? Então, assim, de uma velocidade, a quantidade de agressões que as mulheres recebem, tamanha, é violento escutar, né, a violência contra a mulher, é muito forte. E os desafios da mulher são muitos, assim, né? A gente está falando especificamente sobre a questão da violência doméstica contra a mulher, mas a gente sabe da dificuldade que a mulher encontra também no mercado de trabalho, né? A gente sabe a dificuldade que a mulher encontra. Agora há pouco eu estava fazendo um bate-papo, antes de vocês, com 2 mulheres na questão do meio ambiente, mas as 2 tinham sido candidatas a vereadoras, uma no Ceará, uma em Pernambuco, e eu fui perguntar justamente sobre como foi a experiência delas enquanto candidatas. E, obviamente, que eu perguntei sabendo que elas tinham sofrido, sim, preconceito, né? A gente pergunta, sabe, a tristeza é essa, a gente perguntar algo que a gente já sabe de uma resposta tão negativa. E aí eu queria saber um pouquinho, saindo um pouco do contexto da violência doméstica contra a mulher e indo um pouco para o contexto do cenário empreendedorismo, eu queria saber de Sofia, com todo esse trabalho do CTA e todo o envolvimento dela na causa, que cenário é esse que as mulheres encontram no empreendedorismo em Moçambique? Há um abraço a essas mulheres? Como é que elas conseguem chegar a empreender? Né? Quais são os desafios? E qual é o que é que elas encontram, Sofia? Ok, vou falar um bocadinho disso, mas só antes de fazer uma referência a algo que a Regina disse, e acho que é muito relevante, que ela falou de dados. E quando a gente tem esses dados, a gente pega essa informação e a gente consegue transformar isso em algo que tem muito impacto. Em países como o meu, uma problemática é ter acesso a esses dados, porque uma coisa é o urbano, ok? E acho que talvez no Brasil também um pouco isso. Uma coisa é o urbano, outra coisa é o rural, não é? Ou quanto mais longe a gente está de um conjunto
de instituições de suporte, seja a polícia, a delegacia, a tal psicóloga, o ginecologista, etc., né? Pelo menos no meu país, esse tipo de instituições ou de pessoas no meio rural é quase inexistente, não é? Quer dizer, existe um médico, existe um ginecologista, mas a proporção para a quantidade de pessoas, não é? Não acredito que ele conseguisse ter esse tipo de insight. Então, acho que os dados é algo muito importante e, embora eu não tenha um foco muito grande na violência, mas acompanho, porque é um tema também que mexe comigo, e existe uma instituição cá em Moçambique que tem feito um trabalho brilhante em relação em prol dos direitos da mulher, tanto a nível de investigação e de trazer estes dados e produzir através desses dados relatórios, artigos que forcem realmente este diálogo, esta transformação social, que é a Wilson, e tem pessoas fantásticas lá que fazem um trabalho tremendo. E a grande dificuldade tem sido justamente acesso a esses dados. Dados porque muitas das vezes as mulheres também parte disto, que é a questão da educação, de onde é que é importante, não é? Muitas vezes elas não sabem que têm direito a ir fazer estas denúncias e quando elas vão fazer essas denúncias encontram justamente esses policiais que não estão formados, que as oprimem mais uma vez. Depois tem o fator cultural também, né? Que dentro do nosso país, em particular, não quero generalizar em relação à África, vou falar somente em relação a Moçambique, ainda temos o peso cultural onde muitas das vezes a violência é tida como algo que faz parte do pacote de casamento, por exemplo, né? Ou de viver em conjunto. Então, é algo que deve ser aceite. Então, muitas das vezes são as nossas mães, são as nossas tias, são as nossas sogras que dizem que, sim, deves aceitar isso, porque pronto, é o normal, acontece de vez em quando, ou ele está estressado por causa do trabalho, ou aconteceu alguma coisa que o deixou assim, ou foste tu que deste uma resposta que não devias, não é? Então, é sim a questão da construção dos direitos e da sua implementação, mas também parte muito de nós termos estes dados onde elas sintam que elas podem falar e elas têm que verbalizar mais isto, que é para sim, depois com esses dados nós podemos enforçar outro tipo de medidas e principalmente começar a mexer neste tipo de agentes que estão perto delas e que devem ser os primeiros a apoiar e a acolher e para depois nós também podermos fazer algo tendo em consideração o que aconteceu com ela. Pegando nesta parte de empreendedorismo, Pedro, que me perguntavas, como é que está a mulher empreendedora em Moçambique? Eu acho que a mulher moçambicana sempre foi empreendedora. Acho que é algo que é inato, porque parte de uma necessidade. Nós somos um país que, infelizmente, não só por causa da violência, mas por um outro tipo de conjuntos sociais que nós também temos uma grande prevalência de mulheres que são as chefes de família, não é? Quer dizer, que são as mães solteiras. Então, têm um conjunto de filhos, muitas das vezes podem não ser filhos, mas os pais podem falecer mais cedo e elas têm que tomar conta dos irmãos, por exemplo, não é? Então, esta parte do empreendedorismo, nesta ótica de necessidade de ter que empreender para poder ter algum tipo de renda, para poder se manter ela própria, para poder ir à faculdade, para poder conseguir acabar de estudar, para poder ter comida na mesa todos os dias. Então, parte muito daqui da parte da necessidade, não é? Algumas, sim, também temos uma grande parte que já é por oportunidade, não é? Que é aquilo de conseguir olhar para o mercado, identificar um tipo de necessidade e pronto, eu agora em cima disto vou conseguir criar uma ideia de negócio e depois conseguir puxar. Aí as diferenças são um bocadinho desiguais, não é? Eu diria. Quem empreende por necessidade, desde que consiga ter aquele montante que ela vai sentir que é o suficiente para se manter, muitas das vezes, mesmo o negócio tendo potencial de crescimento, ela não vai, não é? Porque tem a questão do risco. Para nós crescermos, temos que ter propensão ao risco, né? Claro, com um risco comportável, mas temos que ter esta propensão para o risco. Então, a mulher que está a empreender por necessidade, muitas das vezes, é um risco muito comportado, porque ela tem muitas pessoas que dependem dela, então ela não pode arriscar muito, ela tem que garantir que aquele mínimo indispensável mensal ela consegue ter. Depois temos aquelas que são um bocadinho mais atrevidas, entre aspas, né? Às vezes, a mesma partindo da questão do empreendedorismo por necessidade, e elas começam a arriscar cada vez mais. Nós temos algo que nós chamamos muquero, aqui em Moçambique, que eu acho que é a maneira mais antiga de empreender que nós temos, que foi um pouco depois da independência, que nós entramos num período comunista socialista, não é? Onde realmente depois, com todos os outros problemas que nós também tivemos acompanhados da guerra civil e etc., nós tínhamos falta de muitos produtos. Então nós tínhamos estas mulheres que passavam a fronteira
para fazer o muquero. O muquero é ir buscar os produtos na fronteira e passar a fronteira com os produtos para vir revender. Aquilo que a gente chama de comércio transfronteiriço, mas na língua local se chama muquero. Então, com esta sigla, criaram-se as muqueristas, que eram estas mulheres que iam fazer isto. Hoje em dia, o muquerismo já tem um sentido muito mais amplo. Elas já vão até a China, já vão à Tailândia, já vão ao Dubai, já vão ao Brasil, já não vão buscar, talvez, produtos que são $100 ou $300. Temos muqueristas que importam contentores da China, etc. Né? Então, isto ganhou um outro tipo de ângulo. E daí eu dizer que eu acho que a mulher moçambicana é bastante empreendedora, é bastante corajosa. E parte sempre muito deste ponto de que ela tem que cuidar dos seus, ou de si própria, então ela tem que fazer pela vida. Mas temos também depois, nos últimos 10 anos, esta palavra empreendedorismo é que eu posso dizer que ganhou assim uma grande força no nosso país, não é? Muito pelo este contexto histórico que eu estava a dar, em que nos nossos primeiros 25 anos de independência, direi assim, não era muito bem visto isto de empreender, não é? Era visto como algo que talvez não fosse uma profissão tão boa. O ideal era mesmo a gente ingressar no Estado e ter ou numa multinacional, não é? E ter aqueles empregos de carreira para o resto da vida. Então, o empreendedorismo era visto como algo assim muito fácil, ou de alguém que não gostasse muito de trabalhar. Então, este novo conceito de empreendedorismo, que eu acho que também se divulgou cada vez mais no mundo, é novo nestes últimos 10 anos. Uma das empresas com as quais eu sou parceira e que faço um trabalho muito direto, que é a Ideia Lab, tem sido realmente uma das pioneiras no nosso país a trazermos programas e iniciativas bastante impactantes. Temos feito coisas muito giras e que têm tido um relevo transformativo, onde nós conseguimos ver realmente que aquilo que a gente faz cria aquele efeito que a gente estava à espera, não é? Sendo com jovens, com mulheres, etc. Eu acho que o empreendedorismo, então, tem vindo a crescer, as mulheres têm vindo cada vez mais escolher este tipo de área para começar a ter a sua independência, o seu crescimento, etc. Mas o que nos falta principalmente são aqueles outros mecanismos de suporte para crescimento. Então, muitas das vezes, o começar é porque no nosso país registrar uma empresa ainda tem um custo bastante acrescido, ainda não é algo que qualquer pessoa pode começar a empreender. Nós temos algo semelhante ao MEI no Brasil, né, que é o microempreendedor individual, mas com umas categorias um bocadinho diferentes e que não facilitam assim tanto, é mais para aqueles negócios micro, não é? Que é o sapateiro, sei lá, o serralheiro, o carpinteiro, etc. Mas para negócios que podem ter potencial de crescimento, ainda nos falta esse degrau de nós pensarmos como é que nós podemos criar um outro tipo de classe empreendedora que pode depois fazer esse push para um outro tipo de negócio que tem um crescimento bastante diferenciado. Um outro fator limitativo é a questão do mercado, não é? Nós somos 30 milhões de habitantes, mas o poder de compra é bastante reduzido. Então, muitas das vezes, esta questão do crescimento, que está inerente às empresas que devem sobreviver, passa por um crescimento regional ou também internacional. Mas depois temos um outro conjunto de barreiras legais, não é? Ou de comércio, que depois nos limita bastante. Então, acho que ainda existe um quadrante que nós precisamos olhar para dentro do nosso país, não é? Que é todos aqueles fatores que devem suportar o empreendedorismo. A gente ouve falar muito que é o acesso a recursos financeiros, eu acho que esse é um deles. O principal, por exemplo, passaria por nós termos um ecossistema que abraça, que acolhe, que está preparado para perceber que o empreendedorismo, número 1, é uma via, é uma opção, sim, para quem escolhe ser empreendedor de vida, ok? Aceitar isso, que é para tirar todos aqueles outros mitos ou tabus que estão à volta do empreendedorismo, e depois começarmos a ter outro tipo de acesso a recursos financeiros, que não seja, por exemplo, a banca, podermos ter aquilo que é facilitado o acesso aos mercados regionais, aos mercados internacionais, a facilitação do comércio, principalmente a nível da banca, que é a questão monetária, que é de facilitação de moeda entre países, por aí. Então, acho que nós temos muitos empreendedores em Moçambique, empreendedoras em particular, com muitos negócios, que mesmo com estes fatores limitativos todos conseguem fazer coisas fantásticas, e algumas delas, por exemplo, já estão no Brasil, já estão em Angola, já estão em Portugal, estão em outros países, na África do Sul, etc. Então, isso demonstra que nós temos um potencial muito grande e que, sem dúvida, qualquer dia destes, vamos ter cada vez mais mulheres moçambicanas na esfera lá fora. Bom, Sofia, escutando você falar aqui, eu queria fazer um paralelo à questão do segundo setor, né, do setor privado. A gente vê, por exemplo, empresas cada vez mais
gritando e buscando por diversidade, né? Dentro das suas empresas. Há também uma cobrança dos clientes, da sociedade, para que haja mais espaço, para que haja um trabalho de equidade racial, de equidade de gênero, né, para que as pessoas possam perceber, fazer o velho teste do pescoço e saber que as oportunidades que surgem também são para cargos de liderança, né, para que a gente possa ver mais negros em cargo de liderança, mais mulheres em cargo de liderança. Tem até uma foto emblemática, Sofia, que depois você me esclarece como foi essa foto, mas tem um momento, quando eu estava pesquisando para a gente se conhecer, eu vi uma foto em que você, na verdade era uma foto de um grupo dos novos presidentes dos Pelouros, né, do CTA. Acredito que é isso. Se eu estiver errando em alguma coisa, Sim. Você me avisa, porque as nomenclaturas são novas para mim. E aí, no qual você presidia a parte das mulheres, né? Das mulheres no setor privado ou no empreendedorismo. Você me corrige depois. Você faz depois a lapidação da informação. E quando eu vi a imagem, que é isso que eu queria chegar, a imagem era todos os homens e você é um... Ups. Bloqueou aqui? Foi. Acho que... Voltou. Foi. Você parou, Verda. Eu fiquei até me movimentando para ver se... Eu também, para ver se era eu. Voltei. Foi porque o peso dessa foto foi muito forte, aí caiu até a conexão. Mas eu vi essa foto, Regina, depois eu vou poxa, eu devia até compartilhado aqui, porque as pessoas iam acompanhar. Mas quando vocês colocam o nome de Sofia Cássimo e colocam no CTA, tem essa imagem dela rodeada aí de cerca de 10 homens. Eu faço, poxa, que forte, né? Que forte. E isso, de repente, é porque... É uma provocação minha, não estou colocando palavra na boca de ninguém, mas eu fiquei pensando, isso é porque precisa de uma mulher para falar sobre a mulher. Pelo menos isso é o que se espera, né? Porque senão, de repente, também, nem Sofia estaria ali. Então, é muito forte, assim. E aí, fazendo um paralelo dessa imagem à realidade do segundo setor, do setor privado, e temos aqui Regina, que hoje está dentro do Instituto Avon, de uma grande empresa, né, que preza por um trabalho, né? O Instituto Avon que tem um trabalho grande na questão do câncer de mama, já histórico, antes até da Avon ser comprada pela Natura. Então, eu queria que vocês me dissessem um pouquinho sobre o que vocês acham sobre essa busca do segundo setor pela diversidade, se vocês acham que ela está sendo colocada em prática realmente, ou se isso ainda está na esfera discurso, e qual a expectativa curto prazo. Eu vou até dar uma colher de chá. Vou dizer que curto prazo é uma década, que não deveria ser, tá? Vou fingir que um curto prazo seria uma década, só para a gente entender qual é a visão de vocês em relação a essa busca do setor privado pela diversidade, pela equidade de gênero e raça. Aí vou começar por Regina e depois eu passo para a Sofia, que aí a gente faz um bate-bola. Muito legal essa pergunta, muito legal. Só para dizer um pouquinho da realidade brasileira de empreendedorismo, no último levantamento que foi feito, apresentado pela ONU Mulheres, a gente tem cerca de 24 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil. Deve estar chegando próximo a 28, possivelmente. E aí, o que a gente vai observar que boa parte dessas mulheres que empreendem, não é, são mulheres que tentam, na verdade, como é que eu posso dizer? Viver um ponto de mutação, de mudança da sua vida através de uma certeza da sua racionalidade, da sua inteligência, da sua criatividade e, fundamentalmente, como a Sofia falou, de suprimento das necessidades da sua família. O que muitas vezes nos preocupa, e essa mulher ela precisa ter também uma base de apoio muito forte, contínua, de apoio psicológico, né, de cuidado, porque boa parte daquilo que ela empreende depende da sua capacidade criativa, e que essa capacidade criativa ela tem que estar ativa, porque a mulher ela tem essa história, não replicar mais do mesmo, ela quer inovar. E é importante que, além dos suprimentos que nós temos externos de inovação, para ajudar essa mulher a inovar, ela precisa ter um ambiente que possa ser favorável a isso. E isso tem a ver com políticas públicas, né, que possam dar sustentabilidade a isso, e também os pontos de apoio,
não é, como o terceiro setor. O que eu vejo, e eu estou com essa experiência no Instituto Avon, foi muito bom você ter falado, que é essa questão dessa diversidade que está entrando no mundo corporativo. Mas é porque o mundo corporativo ele precisa disso. Sabe, esse capital humano, ele é exatamente a cara do setor corporativo desde a Revolução Industrial. Desde quando a turma veio dos campos e que veio para as cidades para fazer com que as grandes indústrias, à época, se movimentassem, foi esse encontro da diversidade. É porque hoje é que nós estamos dando, não é, nomes, definindo conceitos, não é? Porque nós estamos realmente nessa geração da informação que identifica, que representa, que sabe o que é. Mas desde lá da Revolução Industrial, a gente sabia do encontro, não é, dos camponeses, né, com o pessoal das áreas urbanas, com o pessoal da área rural, e esse engendramento, ele é um processo muito forte, porque aí nós temos o quê? O encontro das cidadanias. Não é encontro nem dos cidadãos e cidadãs, é o encontro das cidadanias, e que é representada pela questão das diversidades. Então, quando você vai observar a questão do qual é o lugar da preta, do preto, no Brasil, no ambiente corporativo, infelizmente, isso ainda está preso nos séculos em que nós não tínhamos sequer acesso à educação. Não tínhamos sequer as garantias desse acesso, e a ideia de acesso, que a Sofia falou lá no primeiro momento, esse acesso à justiça, é o que vai é o que nos serve até mesmo para que a gente diga o seguinte, como é que está o mapa, qual é o perfil das empresas no Brasil, qual é a cara da cidadania das empresas no Brasil. Hoje a gente discute cidadania corporativa. E é interessante, isso não é de hoje, isso estava lá naquele encontro que produziu o relatório da Unesco, da educação tesouro a descobrir, né? Isso está lá atrás, tá? Onde se fez exatamente essa discussão sobre quem era, quem será esse protagonista do mundo do trabalho do século XXI. Esse protagonista ele é preto, esse protagonista é trans, esse protagonista ele é homoafetivo, esse protagonista é o deficiente, é a terceira idade, esse protagonista, no caso aqui nosso do Brasil, é o nordestino, sabe? É o pessoal lá do Igarapé. Então, a gente vai observar o seguinte, para que ele possa ocupar com legitimidade esse espaço, tem que ter acesso. O acesso à justiça, o acesso à educação, o acesso à questão econômica. É muito importante que a gente traga a ideia de que essas cidadanias elas não ocupam ainda o espaço de liderança, muitas delas, como nós gostaríamos de ver, e você foi muito generoso, no mínimo 10 anos. Eu sou um pouquinho mais pessimista que você, curto prazo para mim é uma geração, que pode ser 30 ou 40 anos. E, Sofia? Não é, Sofia? Nossa, como ele foi muito generoso, 10 anos. Muito otimista. A pressa pela transformação. Mas acreditar é parte do processo também, né? Então, nessa perspectiva, o que eu vejo, Verda, quando eu entro numa sala, não agora porque a gente está remoto, mas quando eu entrava antes, eu disse a vocês que eu estava com a minha prática pedagógica na universidade suspensa. Eu quero dizer, Verda e Sofia, e quem está nos ouvindo, que eu trabalhei numa instituição que eu cheguei 10 anos nessa instituição e não vi uma professora preta no curso de Direito. Uau. Isso é um problema. Isso é um problema. Eu via outras professoras brancas, então, se eu tiver nesse corpo do curso 30 professores, eu tenho cerca de 17 mulheres e o restante de homens, e das 17 mulheres, uma preta, que sou eu, e as 16 são brancas. Uhum. Será que eu tenho um problema? Sabe? Será que eu preciso de apoio?
no diálogo. E aonde é que aonde é que eu estava nessa sala de aula? Qual era a disciplina? Direitos humanos, não é? Sociologia jurídica. Observe, não é? Então a gente precisa discutir isso. Por quê? Porque não nos faz feliz ser a única. Não nos faz feliz. Porque a gente precisa saber aonde estão as que existem, por que elas não estão aqui. E essa preocupação, eu vou passar para você, Sofia, eu fico preocupada, porque no último encontro sobre o clima, que foi em maio, a foto oficial, vocês bem lembram, só tinha duas mulheres, a representante da Alemanha e a representante do Reino Unido. E aí elas estão, da minha forma aqui de ver, elas estão as duas aqui no canto direito e 7 homens do lado esquerdo, contando com Biden, que estava no meio. Sim. Aí eu fiquei, naquele dia que eu vi aquela foto, eu fiquei, meu Deus do céu, se essas mulheres voltarem para casa e acontecer um acidente, Acabou. Quem ocupará o lugar dessas mulheres? 2 homens. 2 homens. Então, muito nos preocupa não só a questão da liderança no setor corporativo, mas é porque o setor corporativo, ele, de certa maneira, espelha essa questão do lugar da diversidade no nosso país. Sim, concordo. Eu acho que também a reflexão, pelo menos a nível corporativo, como eu vejo, eu inclusive no TED que eu fiz, está no YouTube até, que o meu tema era um lugar à mesa, é justamente por isso, Pedro, e acho que a foto que tu viste da CTARA no mandato passado, devo dizer que a minha instituição, este mandato evoluiu e temos já mais 3 mulheres presidentes, inclusive agora temos no nosso board também uma mulher vice-presidente, então pouco a pouco tem sido feito algum trabalho. Mas já a partir disso que eu gostaria de dizer qual é que é a minha opinião. Eu acho que existe diversidade e diversidade está na moda, ok? Que eu acho que é um bocadinho tipo United Colors of Benetton, não é? E temos que ter mais diversidade, temos que ter LGBTQ e temos que ter mulheres, então vamos chamar uns quantos que é para pintar a festa, para nós dizermos que temos. Eu acho que há diversidade, mas não há inclusão. Não há, ou inclusividade, como a gente quiser falar. E por que eu digo isso? Porque a inclusão está lá dentro a questão de nós acolhermos e de validarmos aquilo que é diferente, não é? Darmos relevo a isso e aprendermos a crescer e a fazer com esse tipo de pessoas e olharmos para qualquer tipo de conflito de perspectiva, de ideia, como uma oportunidade de crescimento. Então, para mim, a diversidade é importante, sim, mas se não tiver o fator inclusão ao lado, não serve de muito, porque mesmo hoje em dia, aquilo que eu vos dizia, que nós temos dados muito bons de mulheres a nível parlamentar, a nível do governo, etc. Mas vamos lá ver depois no que elas estão lá, o que elas representam, o que elas fazem. Será que elas trabalham para nós termos mais outras mulheres cada vez mais lá? Ou simplesmente é para mantermos o status quo, não é? Então, eu acho que quando nós tivermos isso dentro das instituições e principalmente no mundo corporativo, inclusive nós temos os WEPs, não é? Que são os Women Empowerment Principles, que fazem parte depois, que é um guideline que sai do Global Compact, não é? Mas é mais específico para a área da mulher. Os Women Empowerment Principles ditam isso, né? Tanto para o setor corporativo, mesmo para o setor público. Que temos que ter as mulheres a liderar, temos que ter programas que suportem o crescimento a nível de carreira e a nível de classe dentro corporativa dessas mulheres. Temos que também proporcionar educação, que é para desde as bases, as raparigas perceberem que elas podem crescer para onde elas quiserem. Então, são um conjunto de princípios que, mais uma vez, temos os direitos, temos os princípios, etc., onde é que está a implementação, não é? Mas, para mim, a meu ver, a maneira como eu vejo a diversidade no setor corporativo é assim. Eu acho que há setores que realmente nós temos muita diversidade. Se nós olharmos para as multinacionais, seja nos Estados Unidos, na Europa, etc., vamos olhar para os boards, vamos ter pelo menos uma mulher, vamos ter um negro, não é? Depois podemos ter um gay ou não, pronto, é para a gente poder dizer que está lá. Mas será que essas pessoas, quando é a hora de decidir, elas são ouvidas? Será que aquilo que elas dizem é validado? Será que quando existe uma promoção disponível, elas são tidas em consideração da mesma forma que é tido um homem, etc.? Então, acho que é preciso nós também começarmos, quando falamos de diversidade, também pensarmos se existe inclusão dentro dessa diversidade. Gente,
Volto a dizer, eu falei lá no comecinho que ia ser mais do que uma conversa, ia ser uma aula, passaria mais 1 hora com vocês, mais 2 horas com vocês, sentaria já pensou a gente numa mesa, num happy hour, num momentinho assim, ó, para a gente conversar isso dessa mesma forma. Eu quero muito agradecer a vocês por vocês terem topado. Convida-me aí, Pedro, que eu vou para o Recife, sem problema. Venha, por favor, Sofia, já está convidadíssima. Já tem mais de um anfitrião, já tem Regina também como outra anfitriã. Com certeza, com certeza. E eu quero dizer para vocês que é muito importante assim, a gente fazer essa conexão. Para a gente é muito importante, para a gente enquanto cidadão, né, enquanto cidadãos. Então, eu quero agradecer muito pela contribuição de vocês, dizer que vocês, com certeza, enriqueceram muito a tarde de quem está assistindo, quem vai ver isso depois gravado. Quero dar um abraço à distância em vocês. Sofia, Regina, daquele jeito apertado que você dá. E, Sofia, quero dar um abraço em você, porque até agora a gente se conhece à distância, mas quero muito chegar em Moçambique, eu ter você aqui para a gente dar um abraço, conversar, porque eu acho que a gente precisa dessa conexão. Estamos ávidos por isso, viu? Um beijo grande. Fiquem bem, cuidem da saúde, da família. Eu sei que Sofia estava preocupada com o tempo aí, com filho ou filha. Então, filho, tem um bebê de 6 meses. 6 meses, olha aí. Eu só quero fazer um convite bem rapidinho, tanto para a Verda como para a Sofia, para estarem no nosso podcast, o Pamitê. Eu quero ouvir vocês no nosso Pamitê, que é o nosso podcast, não é o podcast do Instituto Maria da Penha. E eu quero tanto Verda como eu quero Sofia também para falar aqui, para esses 21 dias que nós vamos ter aqui de enfrentamento à violência contra a mulher, e, né, que é 21 dias de grande ativismo, e é muito importante que a gente possa ter pessoas como vocês para ampliar cada vez mais o nosso leque de possibilidades de transformar o mundo. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Tem nem como obrigada uma coisa pela dessa. Experiência, parabéns ao Green Fest. Sim. Muito obrigado, Sofia, Regina. Beijos, até a próxima. Beijos. Valeu. Bom fim de semana. Valeu. Tchau. Bom final de semana. Tchau, tchau.